dia, irmãos. Nesse domingo tão diferente, eu quero agradecer a Deus por nos proporcionar tecnologia e pelos irmãos que trabalharam tanto para que nós pudéssemos ter o nosso culto conjunto, mesmo separados. Continuando a nossa série de aulas sobre o significado do pão na Bíblia, no domingo de hoje eu vou falar sobre a presença do fermento e é como ele é descrito na Bíblia. Sério que eu tinha pensado em trazer para vocês amostras de fermento biológico para quem quisesse fazer pão com fermento biológico em casa. Não vai ser assim, nós só vamos conversar sobre isso. O fermento não foi sempre conhecido pela humanidade. Os beduínos no deserto até hoje preparam o pão sem fermentação, simplesmente uma massa de farinha assada sobre brasas em cima de uma pedra aquecida. O pão que Abraão ofereceu aos seus visitantes, que nós já aprendemos em outra aula, provavelmente foi alguma coisa bem parecida com isso. Mas a civilização do povo de Israel mudou. Com a ida de José ao Egito e depois de toda a casa de Israel, e essa história vocês podem ler com mais calma em casa, depois ela vai de Gênesis 37 ao capítulo 50, o povo de Israel encontrou uma coisa totalmente diferente. Eles saíram de uma civilização nômade para uma civilização onde, entre outras coisas, havia padarias custeadas pelo governo. Aqui nessa representação de uma pintura egípcia, nós vemos os padeiros pisando o pão, a massa do pão, para amassar melhor, apoiados em varas para não perderem o equilíbrio, a massa sendo levada, preparada, diferentes formas de pães, porque eles tinham diferentes formatos de pães já, e assados depois em grandes fornos de barro. Essa arte de panificação dos egípcios assombrou Heródoto quando ele viu, e ele citou no livro dele que os egípcios são um povo que amassa o pão com os pés e a lama com as mãos. Ele achou isso muito esquisito. Os hebreus tomaram conhecimento dessa forma de panificação, mas logo depois ocorreu um outro evento. A saída do povo hebreu do Egito. E nós vemos em Êxodo 12, de 1 a 27, e mais uma vez eu vou pedir para vocês relerem isso em casa, como a Páscoa do Senhor foi instituída. Na 10ª praga, onde eles deviam pintar os umbrais da porta com sangue de cordeiro para que o anjo do Senhor não entrasse, eles comeriam o cordeiro apressadamente, de pé, já vestidos com roupas de viagens. E depois, no livro de Êxodo, no capítulo 13, versículo 34 e 39, nós lemos que as pessoas levaram a massa do pão juntos, sem levedar, porque não havia dado tempo de tão rápido que eles tiveram que sair do Egito. E a festa da Páscoa, o Shavuot, que nós vimos quando nós estudamos as festas judaicas, é celebrada até agora pelos judeus, onde eles têm que purificar a casa deles inteira à procura de fermento. Quando nós fizemos uma representação e uma analogia do que seria a Páscoa judaica comparando com a nossa, nós vimos exatamente essa imagem, onde as famílias judaicas até hoje reviram as suas casas, e isso se torna uma brincadeira para crianças, à procura do hametz. O hametz seria qualquer resto de coisa fermentada que poderia sobrar pela casa, e normalmente escondem-se pedacinhos de pão fermentado pela casa e as crianças ganham um prêmio quando encontram. Nós lemos, quando nós fizemos a cerimônia, o texto que é recitado na cerimônia do Seder Pascal, referente à procura pelo fermento dentro da casa. E eu vou pedir que esse texto seja lido.
Bendito és tu, Adonai nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificou com seus mandamentos e nos ordenou sobre a eliminação do Hametz. Esse é um texto que é lido durante o Seder Pascal, onde o povo judaico até hoje celebra e agradece a Deus pela ordenança da purificação, da libertação do Hametz. Continua. Seja tua vontade, Adonai, nosso Deus e Deus de nossos antepassados, que assim como eu eliminei o Hametz de minha casa e de minha propriedade, da mesma maneira elimina o espírito de impureza da terra, elimina de nós a nossa má inclinação e concede-nos um coração para servir-te com verdade. Para o povo hebraico, o simbolismo do fermento muitas vezes é associado a alguma impureza, a alguma coisa ruim, a alguma coisa contaminada que vai contra o espírito de um Deus puro. Os pães que eram oferecidos na mesa de proposição são pães não fermentados. Os pães comidos na época da Páscoa são de massa não fermentada, para lembrar ao povo de Israel a necessidade de permanecer puros, não contaminados, livres de coisas que fermentam, que estragam, que crescem e que geram impureza. E aí nós chegamos ao ano de 2020 e de novo estamos diante de rituais de purificação. Todos nós ouvimos essa semana e nesses dias sobre a necessidade de nos purificarmos, de nos limparmos de coisas que poderiam nos contaminar, coisas invisíveis, mas que podem levar à morte. E a Bíblia fala de purificação. Só que o que nós devemos, como cristãos, além de lavar as nossas mãos, qual deve ser a nossa purificação? Quando nós lemos no primeiro carta de Pedro, no capítulo 1, do versículo 22, até o capítulo 2, no versículo 1, eu queria salientar dois trechos. O primeiro deles é: agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, nós somos purificados, nós somos libertos do quê? Livrem-se, pois, de toda maldade, de todo engano, de toda hipocrisia, de toda inveja e de toda espécie de maledicência. Deus nos convida a um outro ritual de purificação, a nos livrarmos daquilo que contamina o homem, não por fora, mas por dentro. E como que nós podemos permanecer verdadeiramente limpos e puros? Nos preenchendo com pureza, com a pureza que vem do alto, com a pureza que vem de Deus. Então, qual que deve ser o nosso raciocínio nesses dias? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Nesses dias de confinamento, nesses dias que nos convidam a um recolhimento, eu quero convidar os irmãos a pensarem no que é bom, no que é puro, no que é verdadeiro e a espalhar essa pureza e essa verdade pelo mundo, para que possamos continuar agindo como luz e sal do mundo. Deus abençoe a todos.